Olá, bom dia! Como prometido, 11 horas vai começar a nossa live. Esperando o pessoal chegar. Vou esperar uns minutinhos. Vamos ver quem que o Instagram vai convidar para essa live. Olá, pessoal, vamos chegando. Estou aguardando vocês. Olá, pessoal. Vamos chegando, vamos aquecendo. Tema super relevante hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. Bom dia para quem vai chegar, para quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre tempo de qualidade, porque é importante a gente ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Bom dia, estamos começando a nossa live. Olá, pessoal. Dando uns minutinhos para quem vai chegando. Para quem ativou a notificação. Bom dia, bom dia. Quem tá chegando aí, vamos dando coraçãozinho, apertando no aviãozinho. Para que o Instagram distribua essa live, para que as mamães tenham acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bom dia, Pri. Tenho certeza que é um conteúdo que vai trazer muitas reflexões. Tem o pessoal aí que ativou o lembrete, então eu acredito que já tá chegando o horário desafiador, né? Mas vai ficar gravada essa live, vai ficar disponível lá no IGTV. Já teve gente que pediu para deixar salva, então vai ficar salva. Gente, eu acho que minha câmera tá um pouquinho ruinzinha, não tá não? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vou dar só uns minutinhos aqui pro Instagram distribuir, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a importância do tempo de qualidade. Bom dia! Muito obrigada por estar aqui. Eu separei um conteúdo muito bom, tem muita coisa para ser dita, mas eu selecionei informações que eu acho que vai agregar um conhecimento para vocês, que vai trazer reflexões e que vai ajudar vocês a mudarem um pouco o ponto de vista sobre o comportamento das crianças. Pessoal, bom dia, deem coraçõezinhos aí, enviem, clique no aviãozinho aí para mandar para as amigas. E vamos aquecer a nossa live para o Instagram, mandar para mais pessoas, chamar mais pessoas, colocar bolinha aí lá em cima, né? Lá em cima onde aparece os stories para mais pessoas, para mais mamães, porque realmente é um conteúdo muito bom. Eu sei que tem gente que vai assistir depois, então vou aqui começar a introduzir esse conteúdo para vocês, certo? Bom, não sei se vocês acompanharam, mas eu fiz uma enquete perguntando sobre o comportamento dos filhos de vocês. Se vocês acham que a criança é mal comportada, ou se ela faz birra, se vocês precisam de ajuda, ou se vocês agem da cabeça de vocês, da forma como vocês sabem. E aí eu queria então começar partindo daí pra gente separar um pouquinho o que é o mau comportamento e o que é birra. Eu quero ser bem objetiva, eu não quero me estender muito, porque eu sei dos desafios das mamães. E é o seguinte, então vamos lá, né? O que é a birra? A birra, ela é uma descarga emocional. A criança fica triste, ela fica chateada, ela fica frustrada. E a criança pequena, quanto menor a criança é, menos formas de comunicar essa frustração, essa tristeza, esses sentimentos a criança tem. Então, ela sofre ali uma explosão de sentimentos. Ela não sabe como colocar aquilo ali para fora. E ela faz o que a gente chama de birra. É uma explosão de sentimentos. Né? Então, uma descarga emocional.
Então, a criança, quanto menor, mais tendência ela tem para fazer birra. Quem tem filhos um pouquinho maiores, sabe que com o tempo isso vai amenizando, né? E o que que acontece? A criança não consegue regular essas emoções, né? O cérebro da criança, ele não tem ainda capacidade, não está ainda desenvolvido para lidar com essas emoções. Então, a criança reage dessa forma, ela fica sobrecarregada com uma energia, um modo ali ativo, né, cheia de sentimentos, e aí ela tem aqueles comportamentos de chorar, de se jogar no chão, porque ela não sabe administrar aquele sentimento. E eu acho, o meu ponto de vista, é que a gente tem uma fala muito banalizada da birra. A gente fala que a criança faz birra como se ela quisesse fazer birra, né? A criança, ela não faz birra porque ela é ruim, ela não faz birra porque ela é chata. A birra, ela faz parte do mau comportamento, mas não é porque a criança é mal comportada. A criança faz birra porque ela não sabe se controlar. E eu vou dizer uma verdade para vocês: nós adultos também fazemos birra. Só que quando a gente faz birra, a fala é a seguinte: ah, não, foi uma emoção muito forte, foi um sentimento muito forte, tá descontrolado emocionalmente. Ninguém fala que um adulto fez birra. Ninguém ouve falar, ah, fez birra. Mas eu vou dizer pra vocês, o que é que acontece quando vocês têm um desentendimento no relacionamento com o marido, com o namorado? Birra. Vocês fazem birra, eu faço birra, eu já fiz muita birra, né? Então, depois, entre os 20 e 25 anos, mais ou menos, o cérebro, ele tá totalmente formado e ele é capaz de administrar melhor essas emoções. E por que que então, Evelise, mas a criança cresce, melhora, mas quando fica adolescente, ai, nossa, é um terror. Porque aí entra muito da personalidade da criança também, entram as questões existenciais, né? E permanece um pouco ainda, o cérebro dela ainda está se desenvolvendo, ela ainda vai aprender a controlar melhor as suas emoções, como agir e como não agir. E ainda vai apresentar um pouco, só que aí muda, né? Não tá fazendo birra, o adolescente é desobediente, então muda um pouco o nosso ponto de vista. Mas a verdade é que a birra, ela é, vamos imaginar um iceberg, ela é só a pontinha. Ali embaixo, onde você não tá vendo, onde tá corroendo o seu filho, como a história do Titanic lá, que o iceberg corroeu o casco do navio, ali embaixo tem muito mais coisas que você não tá enxergando e que estão gerando essa birra. Então, nós vamos pular aí para o mau comportamento. Gente, eu tô seguindo meu roteiro aqui, tá? Porque eu quero ser bem objetiva nessa live. Então, para quem chegou, muito bom dia, sejam bem-vindas. Estão gostando do conteúdo? Apertem aí no coraçãozinho pro Instagram ativar a notificação de quem pediu, né, para receber essa notificação, para o Instagram entregar mais essa live e mais mamães poderem usufruir desse conteúdo. Eu tenho certeza que até o final vai ter muito conteúdo bom e relevante para vocês, que vai ajudar muito vocês na percepção dos comportamentos das crianças, tá bom? Não vou ficar lendo muitos comentários para não perder o foco, mas a gente vai dando umas paradinhas e a gente vai conversando. E se tiver alguma coisa para responder, à medida que der eu vou respondendo aqui. Tá, Evelise, então, e aí? O que é o mau comportamento? O mau comportamento são comportamentos que nós, adultos, consideramos inadequados para os nossos parâmetros. Gente, só que a gente já cresceu, a gente já se desenvolveu, o nosso cérebro já tem maturidade, né? Então, assim, é olhar para a criança e entender que ela tem necessidades. E aí eu vou contar para vocês que necessidades são essas. A criança pode ter uma necessidade física, uma necessidade emocional, a falta de maturidade cerebral e também falta de limites, regras e disciplina. E aí eu vou contar para vocês, né, sobre as necessidades físicas. O que são essas necessidades físicas? É muito fácil de perceber porque é sono, é fome, é necessidade de higiene, né? A gente percebe principalmente quando a criança é bebê. E depois, né, a criança vai aprendendo a dominar isso, a expressar isso. Então, a birra, por causa da necessidade física, já vai diminuindo. Vou contar para vocês uma experiência aqui, né, em casa de ferreiro espeta de pau, como diz o ditado, que aconteceu ontem aqui em casa com o nosso filho. Ele tem acordado muito cedo todos os dias devido ao calor, ele é muito calorento e ele acorda assim todo molhado.
E ele... Ontem ele tava muito cansado. Quando ele chegou em casa, eu percebi pelo olhinho dele que ele tava muito cansado. E aí a gente fez o lanche da tarde, de repente esse menino começou a fazer uma birra. Birra, birra, ele queria sair, ele queria a chave do carro, ele chamou o pai dele, ele pegou o tênis pro pai dele. Ele coloca o nosso sapato no nosso pé pra gente sair com ele, sabe? Não tinha nada que meu marido falasse ou fizesse, e nem que eu falasse ou fizesse, que fizesse o menino se aquietar, se acalmar. E aí eu falei, filho, vamos tomar banho, né? Porque eu já, na intenção de colocar ele pra dormir mais cedo, porque eu sabia do cansaço dele. Eu sabia que era essa necessidade que estava por trás daquele mau comportamento. E nada do que eu fizesse ia mudar isso. Então o que a gente fez? Meu marido percebeu que eu ia tomar alguma atitude. E aí eu falei assim, filho, vamos tomar banho? Não! E aquele chororô. Eu falei, então vamos brincar com a aguinha colorida? E peguei copo descartável. E tem dias que é difícil, né? E aí peguei copo descartável, vamos lá fazer aguinha colorida. Não. Daí eu ignorei naquele momento, porque não adianta eu ficar falando, porque ele tá numa explosão emocional, ele não vai me ouvir, os ouvidos dele estão tampados. E a parte racional, o pouquinho se tem lá, né, funcionando do cérebro, tá bloqueado. Naquele momento ali da birra, o cérebro bloqueia. E a criança não te ouve. Daí eu segui o passo a passo, peguei os copinhos, fui pro banheiro. Vamos lá, filho, vamos lá, vamos tomar banho, vamos isso, vamos aquilo. Olha, que cor você quer? São corantes alimentícios que eu uso para misturar nos potinhos no banheiro. Gente, mas o banho ficou tão interessante. E assim, ele se acalmou. Chegou uma hora que eu não ouvi mais nada, nenhum barulho. Eu falei, nossa, será que o João dormiu no banho? Porque às vezes acontece. Aí eu fui lá, ele tava brincando lá, super de boa. E, filho, acabou, terminou. Não. E ele queria ficar lá. Então, assim, mudou completamente. Consegui romper aquele ciclo da birra, né? Rompeu, mudou aquele comportamento e foi difícil até de tirar ele do banho, mas finalmente eu consegui tirar, já ele calmo, e a gente conseguiu colocar ele pra dormir. Então, assim, naquele dia, naquele momento, não tinha, ontem, né? Não tinha nada que eu pudesse fazer pra mudar aquele comportamento. Então, assim, o que foi fundamental? Eu entender qual que era a necessidade por trás daquele comportamento. Né? Não adiantava eu ficar ali perdendo a minha paciência porque ele estava com bloqueio mental e ele estava com uma necessidade física. Gente, deu pra entender, tá dando pra entender. Tô falando rápido demais. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, dá um like aí, clica no coraçãozinho para o Instagram entregar, fazer entregas para mais pessoas, para as mamães aproveitarem esse conteúdo. Então vamos seguir agora, né? Então vocês já entenderam isso. A falta de maturidade cerebral é como eu disse anteriormente. A criança pequena, até cerca ali de 3, 4 anos de idade, ela não vai administrar as emoções dela. Não é porque ela não quer, porque ela é chata, ruim e mal comportada. É porque o cérebro dela não tem capacidade, ainda não tem desenvolvimento neurológico que possibilite a ela resolver, cuidar, né, gerenciar essas emoções. E aí vem a falta de limites, regras e disciplina. Quando isso acontece, quando você cedeu a uma vontade do seu filho, ele vai fazer birra? Ele vai sim. Crianças maiores vão fazer birra por esse motivo? Vão também, porque as crianças testam a nossa consistência. Gente, olha, é diferente, tá? As crianças não testam a nossa paciência. As crianças testam a nossa consistência. Porque o que é o limite? É você não ceder. Se você estabelecer um limite, a criança vai te testar, porque assim, ela quer explorar o mundo, ela quer explorar a casa, ela quer explorar as coisas, então ela vai ver, né? Ela vai te testar, ela vai testar esse limite para ver se você realmente vai ser consistente na regra, no que você falou. Então é muito diferente de testar a paciência, de testar a nossa consistência. A criança não faz um plano mirabolante durante a noite. Ai, nossa, amanhã eu vou testar a paciência do meu pai. Amanhã eu vou testar a paciência da minha mãe. Gente, criança não tem capacidade de fazer esse tipo de plano, tá? Eles são crianças, são pequenas, não tem ainda, assim, um pensamento elaborado para fazer uma coisa dessa. Elas simplesmente têm a necessidade de manusear, de investigar, de fazer
Quem conhece o limite do perigo, de até onde a criança pode ir, somos nós, adultos. E eu acho até que cabe, assim, uma dica do que a gente faz aqui em casa, né? Meu filho, não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas o meu filho tem 1 ano e 11 meses, tá pra fazer 2 agora, dia 7 de janeiro. E ele não tem capacidade ainda de entender o não, o significado do não. Mas quando a gente fala não, que você fala assim com uma cara feia, diferente, a criança ela fotografa a nossa fisionomia, a nossa forma de reação, a emoção, né, que tá por trás ali da nossa comunicação. Então eu falo não, 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 não. Ele sabe que, assim, alguma coisa aconteceu, né? Ele fica ali estatelado. E aí ele vai lá e ele repete. Aí ele quer ligar um negocinho na tomada. Então, assim, eu falo 3 vezes. Não sobe, não, não, não faz. 3 vezes. Se ele não me obedeceu, não me ouviu pela 3ª vez, se ele não entendeu que não é pra fazer, eu vou lá e ajo. Eu tiro ele daquela zona de perigo. Porque se ele não percebeu, né? Se ele não teve aquela percepção que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo de que aquilo realmente não pode ser feito, cabe a mim, que sou a mãe, agir. E a minha ação é tirar ele dessa zona de perigo. Bom dia para quem tá chegando, tem gente aí acenando. Bom dia, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa live. Um tema de, assim, fundamental importância. Acho que tem muita coisa relevante aqui para ajudar vocês a perceberem, a conhecerem um pouco melhor os comportamentos das crianças. Então, para quem tá chegando agora, muito obrigada, seja bem-vinda. Aperta o coraçãozinho aí para esse Instagram levar para longe essa live, para eu atingir o meu objetivo, a minha missão de levar esse conhecimento para mamães que sofrem com o comportamento dos seus filhos. Então, eu tô explicando aqui sobre as necessidades que estão por trás do comportamento, tá, gente? Quero ser bem objetiva. Tô seguindo aqui um roteiro. Vou dar uma paradinha agora para ler um comentário e comentar aqui. E depois eu vou lendo mais, tá bom? Então, vamos lá. Conheço uma criança de 1 ano que está com o costume de bater no rosto da avó dela. Eu até tremo quando vejo. Tenho 3 filhos e uma neta que nunca fizeram isso. Desculpa se estou errada, mas não, você não está errada. Uma criança de 1 ano não pode bater no rosto da avó dela e nem no de ninguém. Então, a primeira dica nesse caso é, essa criança não sabe o que é bater, primeiro, né? Ela acha legal, porque deve ter alguma reação. Ela pode achar engraçado, porque ela não tem ainda capacidade, né? A maturidade mental, neurológica, psíquica de diferenciar o que é bater, né, assim, como uma agressão. Criança não sabe o que é agressão, gente. Ela acabou de chegar nesse mundo, ela tá crua, ela é um livro em branco. Como é que ela pode ter noção do que é bater, né? Então, talvez ela viu alguém batendo em alguma coisa e tá repetindo, né? Ou talvez essa criança até possa já ter apanhado, porque, infelizmente, tem bebês que apanham. É muito triste isso, mas tem bebês que apanham. Então, o que precisa acontecer? Pegar essa mãozinha e falar assim, carinho. Mãozinha, carinho, carinho. Essa avó precisa fazer isso, estabelecer o limite, ensinar o certo e errado, né? E como é que ela vai estabelecer o limite? Se isso persistir, se essa criança continuar batendo e não entender qual é a função da mão, né? Para que é que a mão serve quando você toca numa pessoa, que tem que ser devagarzinho, então você pode fazer nela carinho, faz o carinho no rosto da criança, olha que gostoso, carinho. E você pode fazer isso, fazer em você mesmo com a mãozinha dela. E, desculpe, gente. E estabelecer o limite. Se a criança continuar, você vai segurar a mãozinha dela e vai dizer não, 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 não. Mesmo que a criança não saiba o significado do não, a criança vai começar a entender que quando você fala essa palavra, alguma coisa acontece. Então, assim, muda a fisionomia, muda o sentimento que tá ali por trás, né? A criança percebe essa emoção e ela vai construindo essa percepção que toda vez que a mamãe olhar pra mim, ou a vovó, gente, tô falando da mamãe, mas é qualquer cuidador, tá? Então, assim, quando fulano olhar pra mim com essa expressão, eu sei que é o meu limite. E é assim que a gente constrói limite de disciplina, tá bom?
E agora, então, falta eu falar das necessidades emocionais, que é o que, assim, é bem relevante aqui pra gente, que tá totalmente relacionado com tempos de qualidade. Eu vou parar de novo para dar um oizinho para quem tá chegando. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês não sabem como isso é significativo para mim. Muito obrigada, né? Porque o tempo da manhã é valioso, eu sei disso. Então, muito obrigada, tá? Sejam muito bem-vindas. Fiquem até o final, apertem aí os coraçõezinhos, gente, porque o Instagram ele precisa de interação. Se vocês só ficarem ouvindo, estão gostando, mas não sinalizarem aí no coraçãozinho ou no aviãozinho para mandar para alguém, o Instagram vai achar que eu tô falando sozinha, né? Então cliquem aí pra ele mandar para mais pessoas. Tem gente que ativou o lembrete, acho que não conseguiu chegar ainda, então me ajudem fazer essa live chegar aí nas mamães que ativaram o lembrete. Então, assim, esse bebê, né, no caso, ele não apanhou, mas ele não tem limite, porque ninguém tá mostrando pra ele, ninguém tá disciplinando, né? E quem já me segue aqui, quem, né, tá me acompanhando sabe que eu sou contra a agressão, né, na criança. Bater, gente, não educa. Bater fere a estrutura cerebral da criança. Hoje a gente sabe que quando você bate numa criança ou quando você grita numa criança, afeta, né, o cérebro dela, assim como uma agressão maior. Ah, é só uma palmadinha, é só um tapinha. Gente, não tem diferença de uma palmadinha, de um tapinha e de uma agressão contra uma criança. Não tem diferença. E vocês querem saber mais? Até a forma como a gente pega essa criança, a forma como a gente manuseia, vamos dizer assim, né? Essa criança, principalmente quando é um bebê, pode ser uma agressão. Se você pegar um bebê, às vezes você tá sem paciência, porque, claro, né, a gente fica assim, com muito sono, muito cansada, muito estressada da rotina com o bebê. Se você pegar uma criança, né, deixa eu trocar sua fralda e coloca a criança ali, assim, deixa eu trocar essa fralda, deixa eu ver o que você quer, por que você tá chorando? É uma agressão. Você tá agredindo um bebê, uma criança que não sabe comunicar as suas necessidades. Entendem? Então, assim, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista sobre a infância, sobre a criança, né? É uma criança em desenvolvimento, gente. Chegou no mundo, não sabe fazer outra coisa que não seja chorar. Essa criança não usava fralda, essa criança recebia alimentação automaticamente. Essa criança estava protegida, essa criança estava aquecida. Né? Claro que eu entendo, assim, a chegada do bebê em casa foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil, assim, né? Eu queria demais ter o meu filho, até porque a gente não podia ter naturalmente. Mas quando ele chegou, assim, eu me senti desestruturada. Mas eu sempre cuidei com muito amor, com muita paciência, com muito carinho e afetividade do meu filho. E eu vou até fazer um parênteses aqui, gente. Eu tive, assim, um despertamento para essa questão de compartilhar sobre educação quando meu filho completou 1 ano de idade. E eu fui numa consulta com a pediatra e sim, isso me emociona demais. Eu tava me sentindo um caco. Desculpa, gente, mas é verdade. Eu tava me sentindo um caco. E eu fui sozinha, inclusive, nessa consulta. Meu marido me acompanhou em todas, mas nessa ele teve imprevisto no trabalho, ele não conseguiu chegar a tempo. E a gente conversando sobre as dificuldades, acho que ela viu aquela minha sensibilidade naquele momento. E ela falou assim pra mim: Evelise, você é uma mãe muito admirável. Eu te admiro muito. Eu falei: é mesmo, doutora, mas por quê? Me surpreendeu. E ela falou: você é humana com o seu filho. Me admira a humanidade que você tem para cuidar do seu filho, de entender que ele é uma criança, que ele tem necessidades que precisam ser atendidas. Isso me comoveu demais, porque eu perdi a paciência, né? Tá chorando, não sei mais o que fazer, principalmente com os problemas que a gente teve na amamentação. Eu queria amamentar, mas para ele nunca era suficiente. O tanto de leite, as mamadas que ele fazia, chegou um momento que ele começou a mamar a cada 10, 15 minutos, e assim, eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia comer um prato de comida quente, e aquilo começou a me afetar muito. Só que eu nunca tive uma atitude ríspida com ele por causa disso. Porque eu sou adulta, eu sei que daqui a um pouco eu vou comer, mas ele não sabe que daqui a um pouco ele vai ser alimentado e vai ter aquela necessidade dele suprida.
Então eu sempre tratei o meu filho com muito afeto. E eu vejo que hoje, com 2 anos de idade, como isso reflete no comportamento dele. Né? Como assim, as minhas emoções, mesmo que eu estivesse assim, sangrando por dentro, com fome, com, sei lá, necessidade de tomar banho, de usar o banheiro, sei lá o quê. Eu sempre acolhi o meu filho com muita afetividade. E eu sei que isso fez toda a diferença no comportamento dele hoje. Então vamos seguir aqui, gente. Estão gostando? Aperta aí o coraçãozinho para esse Instagram ajudar a chegar essa live em mais mamães que podem aproveitar esse conteúdo. Bom, então a gente estava falando aqui das necessidades emocionais. E o que é a necessidade emocional? Todo ser humano tem uma necessidade básica de pertencimento. Você quer se sentir pertencido onde você mora, no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja. Todas as pessoas precisam se sentir pertencidas. E o que é o pertencimento para a criança? É ter certeza que ela faz parte do amor do pai ou da mãe, da família. E o que acontece? Muitas vezes a gente está presente na vida do nosso filho, a gente está ali no dia a dia, às vezes a gente é mãe exclusiva, mas o nosso filho tem baixo senso de pertencimento. Ele não se sente parte do amor da mãe. Quer ver por quê? A gente tá o dia inteiro dentro de casa com a criança. Daí a criança, mamãe isso, mamãe aquilo. E a gente, tá filho, tá bom, olha que legal. E você tá lá, cozinhando, limpando, arrumando, organizando, guardando no celular. Ah, mamãe tá vendo, olha. E você tá lá no celular, né? Então assim, você está lá, presente o dia inteiro na vida do seu filho, mas emocionalmente você está indisponível. Você não está disponível para olhar para o seu filho, para dizer para ele, né? Não é dizer, é fazer com que ele sinta que ele é amado por você. E quando é que a gente sabe que a gente é amado? Vamos pensar aí num casal de namorados, né? Tem que ter o olho no olho. Tem que ter escutativa. Se você tá conversando com uma pessoa e ela tá totalmente dispersa, olhando pra não sei aonde, mexendo no celular e falando, você sente uma conexão com aquela pessoa? Você sente uma conexão com o seu parceiro, com sei lá quem? Com o seu chefe, com o seu colega de trabalho? Não, você não sente conexão. A conexão é o elo, o fio que liga duas pessoas. E esse fio precisa estar conectado com o seu filho. E como é que a gente gera essa conexão? Ofertando tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade não é todo o tempo do mundo. O tempo de qualidade é aquele tempo que a gente está disponível emocionalmente para o nosso filho. Para olhar, para ouvir, para falar diretamente com ele e para que ele se sinta parte do nosso amor. Quem tá chegando agora, gente, bom dia! Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Mandem o coraçãozinho aí, podem colocar os comentários, as perguntas, para esse Instagram levar longe essa live. Eu sei que muitas mães vão ver depois, mas me ajudem a convidar aí quem ativou a notificação para essa live. Então, assim, a criança não tem essa necessidade emocional atendida, a criança está desabastecida, a gente pode comparar com um tanque de combustível. Se o seu carro tiver com um tanque de combustível vazio, ele não vai funcionar. E a criança é a mesma coisa. Se ela estiver com o tanque emocional desabastecido, ela não vai funcionar, ela não vai se comportar bem, ela vai se comportar mal. Quer ver por quê? Quando a criança se comporta mal, o que é que você faz? Como é que você age? Você para tudo que você está fazendo e você vai lá. Você vai lá chamar a atenção dela, você vai lá dar atenção exclusiva para ela. Só que é uma atenção negativa. Você vai lá dar ordem, você vai lá brigar, você vai lá chamar atenção, você vai lá gritar, dar um grito. Só que para a criança é mais importante, mesmo que seja uma atenção negativa para ela, é mais importante ter a sua atenção naquele momento, mesmo que negativo, do que não ter.
Então olha o pensamento da criança. Ah, eu vou gritar, eu vou berrar, eu vou me jogar aqui no chão, vou fazer sei lá, um, né, um movimento aqui, porque a mamãe vai chegar. A mamãe vai vir aqui. A mamãe vai falar comigo. A mamãe vai me ouvir. A mamãe vai me olhar, a mamãe vai prestar atenção em mim. A mamãe vai me abraçar ou não. Percebe? Dá pra perceber, gente? Dá pra fazer essa conexão? Dá pra compreender, né? Que quando a criança está seca, desabastecida desse amor, desse pertencimento, ela tende a ter uma reação ruim, um mau comportamento. Para chamar a sua atenção pelo mau comportamento, você vai dar a sua atenção negativa, você não vai dar uma atenção positiva. Evelise, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansada. E daí eu vou te perguntar, o que é que você prefere? 15 minutos, 20 minutos, abastecendo esse tanque diariamente para diminuir as birras e o mau comportamento? Ou todos os dias, quando você chegar do serviço, o seu filho fazer mau comportamento, fazer birra para chamar a sua atenção? O que é mais desgastante para você? Então, é isso que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar sobre isso. Aonde é que a gente está investindo o nosso tempo? A gente está preocupado com as coisas que tem que fazer. Nossa, tem que chegar em casa, tem que fazer janta, tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente está deixando de investir o nosso tempo na construção emocional dos nossos filhos, que é o bem mais importante. Quando ele tiver 4, 5 anos, o desenvolvimento cerebral dele vai estar muito melhor e ele vai ter capacidade de lidar muito melhor com essas emoções, se você tiver abastecido o tanquinho emocional dele. Então isso vai passar, vai chegar um momento da vida dele em que isso vai melhorar, em que isso vai passar. Só que, gente, a louça, a roupa, a casa suja vai continuar até o dia que você viver. Se você viver 60 anos, você vai todos os dias dos 60 anos tá lá lavando a louça. Só que o seu filho tem até cerca dos 25 anos para desenvolver plenamente as competências emocionais. Entendem? Então, gente, para quem tá chegando, vi que tá chegando gente ainda, bom dia, muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Então, gente, é isso. A gente precisa abastecer esse tanquinho. E aí, vamos lá então, como é que você vai abastecer esse tanquinho? Então, vamos resolver o problema, né? Primeiro, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista, que foi o que eu falei lá em cima, né? A gente precisa entender que são crianças que estão se desenvolvendo neurologicamente, que não têm ainda maturidade para lidar com as suas emoções e que é o nosso papel ajudá-las a lidar com essas emoções. E deixar de rotular a criança, né? Assim, mas o meu filho não tem jeito, ele é desobediente mesmo, ele é mal educado mesmo, ele é mal comportado. Nada do que eu faça resolve. Mas o que é que você está fazendo? Você está se doando o seu tempo, você está ouvindo, vendo, falando, conversando com o seu filho sem distrações, exclusivamente com ele, você está tendo tempo de qualidade? Você está conseguindo abastecer o tanquinho do seu filho? Porque não adianta você dar tudo que não é sentimento, porque não vai fazer ele se sentir pertencido, parte do seu amor. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Gente, pelo menos assim, 15, 20, 30 minutos por dia, todos os dias. Disciplina positiva se trata de quê? De a gente treinar, de a gente moldar comportamento. Então você não vai fazer isso do dia pra noite. Ontem eu brinquei, mas ontem eu fiquei com ele, mas hoje ele tá mal comportado. Não, gente, é persistência todos os dias. Todos os dias você vai fazer um pouco, todos os dias você vai abastecer esse tanquinho emocional e você vai colher esse resultado ao longo do tempo. Você não vai colher no outro dia. Então o que é que você vai fazer? Você vai reservar um tempinho com seu filho e você vai estar ali disponível, sem interrupções, sem celular, sem televisão, sem nada, disponível para ele.
Se você não tiver, não tenho como ficar 30 minutos lá com ele sentado, então você vai integrar essa criança nas rotinas da casa. Primeira coisa, você vai perguntar como é que o seu filho se sente. Vocês têm o hábito de chegar em casa e perguntar: filho, como você se sentiu hoje? Como você se sente hoje? Vocês se preocupam com o sentimento dos seus filhos? A gente precisa perguntar, porque quando a gente pergunta, a gente está ensinando a criança a comunicar as suas emoções. Quando a criança desenvolve a linguagem, ela vai aprendendo a usar essa linguagem em favor dela, né? Então, assim, vai fazer uma refeição em família, aproveita esse tempo para o tempo de qualidade. Filho, como você se sentiu hoje? Olha, hoje a gente vai comer tal e tal coisa. Você gosta desse alimento? Conta pra mamãe qual você prefere. Mas por que você gosta mais desse do que daquele? Aproveita o momento do banho. Fica lá junto com seu filho, dentro do banheiro. Aproveita esse momento para brincar com seu filho, para conversar com seu filho. Olha, o que a gente vai fazer agora? Qual parte você gosta de lavar mais? Você gosta mais de lavar a cabeça ou de lavar o barrigão? Interage, conversa, esteja disponível. Mostre para ele que você se importa com ele. Porque sabem o que acontece? A gente não percebe, mas quando a gente tá ali distraído com outras coisas, como eu falei pra vocês, né? O filho tá ali, olha mamãe, olha mamãe, olha mamãe. A gente fala, mas que coisa, chamou a mamãe uma centena de vezes hoje. A gente não percebe, mas a criança, ela tem a capacidade de captar esse nosso sentimento, né? Essa coisa, né? De a gente não manifestar ali um interesse pelo que ela tem pra ouvir. E a criança fala assim, a mamãe não me ama, a mamãe não tá me ouvindo, a mamãe não tá vendo meu brinquedo, a mamãe não tá vendo o que eu tô fazendo, a mamãe não me ama. Porque a percepção do amor pra criança é muito sutil. Quando uma pessoa, né, nos relacionamentos adultos, a pessoa fala pra gente que ama a gente acredita, porque a gente sabe que a pessoa domina as suas emoções, os seus sentimentos. Mas quando a gente fala pra uma criança, eu te amo, ela não tem ainda a percepção, né, dessa verdade. As nossas ações é que são a verdade pra criança. Eu tenho falado muito isso pra vocês aqui. As crianças, elas aprendem muito pelos nossos comportamentos, a forma como a gente age, principalmente. Muito mais do que o que a gente fala. Então, como é que você ama, mas você não dá atenção, você não ouve, você não olha pra ela, você não olha nos olhos, você não pergunta sobre os sentimentos dela, né? Então, assim, é muito sutil a forma de a criança perceber os sentimentos. E a gente precisa demonstrar nos nossos gestos. Então, assim, a gente precisa estar disponível emocionalmente para a criança, né? Então, você pode integrar a criança na rotina da família, pedir ajuda da criança para fazer, sei lá, vai preparar um prato, uma salada, ou é um dia de comer um lanche que a criança pode ajudar. Chama essa criança para fazer junto com você. Olha para ela e diz: filho, você pode colocar isso aqui em cima da mesa? Você pode ajudar a mamãe? Você quer ajudar a mamãe? Você consegue ajudar a mamãe? Então, é o horário das refeições, aproveitem o horário das refeições, aproveitem o horário de dormir, o horário de acordar, né? Final de semana, todo mundo tem final de semana, gente, assim, se a gente não investir tempo nas nossas crianças, nos nossos filhos, que é o nosso bem maior, em que é que a gente vai investir o nosso tempo? Em coisas que vão se acabar, em coisas que vão mudar, em trabalho, porque a gente vai ter uma vida inteira para trabalhar. Mas a gente precisa aproveitar a primeira infância, o momento em que a criança tem a maior janela de oportunidade para desenvolver as suas potencialidades, né? A habilidade a gente ensina, a gente vem ao mundo com potencialidades, a gente tem um potencial, o cérebro ele tem um potencial de desenvolvimento, de conexões que ele pode fazer, que vão gerar os aprendizados, gerenciar as emoções e todas as outras habilidades. Né? Então a gente precisa investir tempo nisso, porque é isso que vai mudar o comportamento dos nossos filhos. Se a gente ficar nesse discurso de que o meu filho é comportado, mal comportado, de que o meu filho não tem jeito, a gente não vai mudar o comportamento dos nossos filhos. A gente precisa investir no tanquinho emocional deles, né? Hora de dormir, você pode ler uma história para o seu filho. E, gente, não precisa ser história
de livro, tá? Porque nem todo mundo gosta de ler e nem toda criança se interessa por livro, embora seja super saudável a gente trazer as experiências com os livros, porque a criança funciona no imaginário. Quando a criança é pequena, ela tá vivenciando a imaginação, a brincadeira, o lúdico, é por meio disso que a criança aprende, né? Então, assim, conte uma história da sua vida. Crie conexão, crie elo com seu filho. São 5, 10 minutinhos antes dele dormir. Crie uma rotina de você passar uns minutinhos dentro do quarto dele, se ele dorme sozinho ou na sua cama, para vocês conversarem antes de dormir, para vocês se conectarem, para vocês estarem juntos, para estabelecer esse elo. É esse elo da conexão que vai alimentar as emoções da criança. E quando a criança está com as emoções alimentadas, ela tende a ter um comportamento melhor. Não vamos falar de bom ou de mal, vamos falar de melhor. A gente precisa focar em melhorar um pouco por dia, porque as crianças também melhoram um pouco por dia, tá bom? Gente, estão seguindo aí o raciocínio, tá ficando claro para vocês, tá fazendo sentido essa conexão, essa relação, né, entre a conexão, entre preencher as emoções da criança e esse melhor comportamento, essa tendência da criança a colaborar. E outra, o que acontece? Quando a gente alimenta essas emoções, o que a criança começa a pensar? Ao invés de ter aqueles pensamentos que eu falei anteriormente, a criança mamãe não me ama porque ela não me ouve, ela não tá olhando pra mim. O que a criança começa assim? Nossa, a mamãe me ama! Deixa eu fazer uma coisa pra deixar a mamãe feliz, porque as crianças têm esse pensamento. Né? A gente não quer assim que as crianças vivam para nossa aprovação, fazendo as coisas para nossa aprovação, mas ela tem essa percepção: nossa, mamãe me ama, deixa eu ajudar a mamãe, deixa eu fazer tal coisa para mamãe. Essa é a percepção da criança, esse é o ponto de vista da criança. O ponto de vista da criança é diferente do nosso, né? Então, a gente precisa alimentar, a gente precisa abastecer esse tanquinho emocional, né? E assim, não é difícil, gente. Quando a gente começa a fazer, né? Quando a gente começa a praticar, colocar isso em prática, fazer no dia a dia, a gente começa a perceber que a criança vai se inundando de boas emoções e a criança vai sim mudando o comportamento. Então, assim, é necessário sim a gente abastecer, é importante, né? Vou retomar mais uma vez, porque a gente abastecendo o tanquinho emocional, a gente preenchendo a criança de boas emoções, a criança tende a ter um melhor comportamento, a criança tem uma tendência a se sentir mais pertencida, a ter certeza do amor da mãe, do amor do pai, e a criança se torna assim mais colaborativa. A gente não vai conseguir a colaboração da criança gritando, ou mandando, ou dando ordem, a gente vai conseguir abastecendo a criança emocionalmente. Isso é importante. E assim, a gente precisa mudar, né, a nossa atitude, o nosso ponto de vista sobre o desenvolvimento, sobre a infância, e entender onde é que a gente quer colocar a nossa energia, porque convenhamos, né? Pais de criança pequena têm pouca energia, porque a energia deles é muito maior do que a nossa. Mas onde é que você quer centrar a sua energia? Você quer centrar a sua energia em ficar apagando incêndio todos os dias quando seu filho está mal comportado fazendo birra? Ou você quer centrar a sua energia em resolver o problema profundo que está lá embaixo da ponta do iceberg? Então, se você quer curar o mau comportamento, esse é o caminho, cuidar das emoções por meio do tempo de qualidade. Como eu disse lá no começo, para quem estava assistindo vai lembrar, não é só a necessidade emocional que gera mau comportamento. Eu dei um exemplo prático de uma necessidade física do meu filho ontem que não tinha nada que a gente fizesse que mudasse o comportamento dele, porque a necessidade era física. Então, assim, não é só isso, não é só encher o tanquinho emocional, é entender as necessidades físicas, entender a falta de maturidade cerebral, que a criança não tem como administrar as suas emoções, a criança não consegue controlar aquela explosão de sentimentos, ela fica energizada, ela fica com uma energia que ela vai manifestar se jogando no chão, gritando, mexendo os braços, a perna, chutando. A criança vai fazer isso. E qual é o seu papel nesse momento? É acalmar essa criança. Não é se juntar ao caos, ir lá e gritar e para com isso e coisa e tal. Não, é você ajudar a criança a se acalmar, porque ela não sabe.
Então fica ali do lado do seu filho, não abandona se ele tá mal comportado, né? Se você precisar de um momento para respirar, eu não consigo me controlar, eu fico muito nervosa. Assim, se tiver um adulto por perto, né, que possa te ajudar, um cuidador, o pai ou quem te ajuda a cuidar dessa criança, essa pessoa precisa entrar em cena, assumir aquele momento para você respirar, nem que seja por 1 minuto, para oxigenar o seu cérebro e você retomar a condição de calma. A condição de calma, né, no cérebro da criança não está desenvolvida ainda. E aí você vai mostrar para ela como é que se reage nesse momento, como é que administra isso com calma, com firmeza e com gentileza, com calma. Você vai mostrar isso para ela e ela vai. Os neurônios espelho, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, vão perceber aquela sua atitude e vão começar a processar aquela informação de calma para que a criança tenha condições de se acalmar. Então a criança vai entrando ali, vai baixando aquela explosão, né? E ela vai se acalmar. Para algumas crianças pode demorar mais. Para algumas crianças pode não demorar tanto tempo, né? Mas a gente tem que entender que ela não tem capacidade ainda de se acalmar sozinha. A gente precisa ajudá-la a se acalmar, tá bom? Então, assim, já falei um montão aqui. Eu queria ter sido bem mais breve. Eu tô vendo aqui o horário, tô olhando ali que eu tô vendo o horário. E eu queria ter sido muito mais breve, mas, gente, é muito conteúdo, assim, é muita coisa, é muita informação, tem muito para se dizer, uma live só não é suficiente. Eu tô compartilhando todo esse conhecimento com vocês lá no feed, nos stories, então fiquem acompanhando, acompanhem o perfil, acompanhem os stories também, porque vai ter mais conteúdo sobre isso. E eu acho que isso, quando a gente começa a ter essas percepções, a gente começa, primeiro, mudando a nossa atitude, a nossa percepção sobre a criança, sobre a infância. É a maior oportunidade que a gente tem de resolver esse problema do mau comportamento. Então, eu quero, assim, ter esclarecido a diferença de uma birra e de um mau comportamento. Vocês viram que mau comportamento pode ser gerado por 4 coisas diferentes: as necessidades físicas, as necessidades emocionais, a falta de maturidade cerebral, a falta de limite, de regra, de disciplina, que a gente fala assim que é falta de educação, né? Quando a criança não tem limite, falta educação porque ninguém a educou para ter limite, então falta sim educação. Mas é o nosso papel entender o que é que está por trás dessas necessidades, como é que a gente pode agir e não só reagir em cada situação, para a gente conseguir resolver o problema do mau comportamento. Não é uma coisa que a gente vai resolver do dia para noite. É uma mudança de postura, é uma mudança de ponto de vista, é uma mudança de concepção de educação, de infância. Muito obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Muito obrigada. E tá em nós a mudança, começa na gente, né? A gente ter esse ponto de vista, por mais que a gente passe por estresse, por mais que a gente passe até por uma assim solidão como mães, muitas vezes, porque às vezes a família, o pai, o companheiro não entende as nossas angústias de mãe. Tá em nós a mudança, né? Não é a criança que vai mudar o seu comportamento sozinha, né? Se a gente não ajudar a moldar enquanto ela tá estruturando ali as suas emoções, os seus pensamentos, o seu senso de pertencimento, o seu senso de capacidade, enquanto a gente não integrar a criança ali no nosso dia a dia, na nossa rotina, enquanto a gente não tiver o nosso tempo de qualidade para alimentar as emoções das crianças, dos nossos filhos, vai ser muito difícil a gente mudar o mau comportamento. E assim, é muito triste, né, ver um pai falar assim: mas meu filho é mal comportado, não tem jeito mesmo. Peraí, quem é que disse que não tem jeito? Em qual livro? Em qual pesquisa científica, né, com base em que conhecimento ele está dizendo isso? Que não tem jeito. Tem jeito. Todos os, né, assim, os psiquiatras, os estudos da área da saúde, a gente já sabe que o nosso cérebro tem capacidade de se remodelar, né? A gente vai ressignificando as coisas e a gente vai aprendendo, a gente tem sim como mudar isso, a gente tem como ressignificar. Então, assim, a gente precisa ressignificar o nosso olhar sobre a infância.
Então, muito obrigada para quem chegou, para quem ficou, para quem passou, para quem curtiu, deu um monte de coraçãozinho aí. Eu espero que tenha esclarecido. É muito importante para mim esse momento aqui com vocês. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu lembrei agora. Não sei se talvez alguém já até saiba aí do meu processo de transição de carreira em 2016. Eu dava aula, eu dei aula por muito tempo, eu convivi por muito tempo com crianças pequenas e sendo desafiada diariamente numa. Gente, acho que deu uma caída. Muito obrigada, adorou a live, que maravilhoso. Gente, caiu, mas eu tava contando, né, que eu, assim, era desafiada diariamente sobre, assim, com o comportamento das crianças, né? 35 crianças na faixa de 6, 7 anos de idade. Vocês podem imaginar o desafio, gente, e aprender conteúdo escolar, assim, era muito desafiador. E assim, chegou um momento que houve uma ruptura, né, entre assim, a minha concepção de educação e a proposta de ensino da escola. E eu não queria educar as crianças daquela forma. Porque eu tinha minha concepção, era de disciplina positiva, mas naquela época, quando eu me formei e tal, assim, esses estudos são muito recentes. E assim, eu não me dava conta, né, de que eu já educava com disciplina positiva, minha concepção já era essa, depois de um tempo é que eu vim me dar conta. Mas aí em 2016 eu decidi romper com essa instituição. E assim, gente, eu tava tão transtornada, assim, emocionalmente, né, que eu tive vontade de rasgar o meu diploma de pedagogo. Eu falei, eu não sirvo para trabalhar nessa área. Eu vou rasgar o meu diploma, eu não quero mais saber disso, não deu certo na minha vida. E aí eu não imaginava que eu ia ter um filho tão logo, assim, que ia acontecer tão rapidamente. E aí, com meu filho, né, eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que me movia e conseguir ressignificar tudo isso. E o meu propósito ali começou, né, me chamar, porque o meu propósito é educar com firmeza, com gentileza e com respeito. Então, assim, é meio louco, né? Nossa, eu quase um dia, gente, eu juro que um dia eu quase rasguei o meu diploma. Mas Deus é maior, ele sabia o que vinha pela frente, ele sabia que viria esse ser, assim, tão transformador que é uma criança para nossa vida, né? Cheio de energia, me cansa até, mas me ensina todos os dias. E eu posso aplicar na prática aquilo que eu acredito dentro da minha casa com o meu filho e hoje colher os resultados, né? Às vezes eu fico um pouco chateada quando as pessoas, olha só, a gente fica chateado quando alguém fala assim, nossa, mas como seu filho é bonzinho, você deu sorte, ele é tão bonzinho. Gente, meu filho não é bonzinho, meu filho é uma criança, né? Eu estou guiando dentro daquilo que eu acredito o desenvolvimento dele, do comportamento dele. Eu tô trabalhando as potencialidades dele. Eu tô enchendo o tanquinho emocional dele. Eu tô trabalhando as emoções dele. E o meu filho é colaborativo. O meu filho colabora, né? Isso é uma avaliação, inclusive, da pediatra, de que ele é colaborativo, né? Um dia ela até falou, nossa, mas como ele assim é colaborativo, ele entende as propostas, o que é para fazer na hora de tirar a roupinha, ele colabora, ele não, né, não esperneia e tal. Porque eu construí isso com meu filho, é uma construção, a gente constrói, tá bom? Então, assim, esse é o recado que eu quero que fique para vocês. Já me estendi demais, tem muita coisa para falar, muito conteúdo. E eu amo demais de falar sobre isso, assim, quem convive comigo, tem gente aqui que é da minha convivência, sabe que esse é um assunto que eu amo de verdade, porque eu acredito que é educando as crianças que a gente vai transformar a nossa sociedade, o mundo que a gente vive. Não existe outro caminho. O caminho é esse, é o caminho da educação, tá bom? Então fica essa mensagem, muito obrigada, gente, pelos coraçõezinhos, pela companhia. Eu sei que é um horário desafiador, também já agradeço a quem vai assistir depois. E fica aí, então,
o meu conselho para vocês, a minha sugestão de que vocês invistam no tempo de qualidade, tá bom? Então, um beijão para vocês, já aproveitando, desejando boas festas, um Feliz Natal. E semana que vem tem mais, a gente se encontra, vai ter mais conteúdos de qualidade e a gente vai poder conversar mais sobre as questões que envolvem o nosso dia a dia com os nossos filhos, tá bom? Ó, um beijão e até a próxima. Tchau!